Olá e boas-vindas ao nosso programa do Espaço da Mente, entrevista. Hoje nós temos conosco Marina Costa, que vai falar aqui na TV Psi sobre diferentes estilos de parentalidade. Boas-vindas, Marina, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco, falar um pouquinho mais sobre esse tema que é um tema que perpassa toda a nossa vida, né? Quando nós somos filhos, quando nós somos pais, né? E como é que veio o seu interesse por esse assunto da parentalidade? O que é a parentalidade especificamente, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre os tipos de parentalidade. Eu sou terapeuta, já tenho 15 anos, que eu sou psicóloga, né? Atuo na área clínica, sou terapeuta de MDR, de brainstorming, sou analista do comportamento e eu acho importante eu colocar aqui que eu sou mãe de 3 filhos. Então, tudo que eu vou colocar aqui hoje para vocês, né, eu pude experienciar aqui em casa e a gente sabe que não é fácil cuidar de crianças, né? Eu Teoria e prática é muito diferente e eu costumo brincar que para mim é uma das tarefas mais difíceis que tem é a gente ser pai e mãe, né? Não é fácil. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de parentalidade e, desculpa, André, você fez uma pergunta sobre como surgiu os tipos de parentalidade? O que é parentalidade primeiro, né? Para se alguém falar, tem alguma coisa com parente, o que é isso, né? Parentalidade são os estilos parentais, é a forma como a gente educa os nossos filhos. E existem 4 tipos de parentalidade, né? A psicologia, ela já está estudando a psicologia infantil há 50 anos. Então, eu brinco muito, né, que as pessoas falam assim, quando a gente é mãe não tem receita de bolo. Aí eu falo, não tem receita de bolo, mas a gente tem 50 anos de estudos que a gente sabe exatamente o que funciona e o que não funciona na criação dos nossos filhos. Então, vale a pena a gente ter conhecimento, né? Então, os tipos de parentalidade são 4, como eu coloquei para você. Nós temos a parentalidade participativa, a negligente, a permissiva e a autoritária, que eu vou estar explicando aqui ao longo da entrevista cada uma delas detalhadamente. Tá, mas já que aproveitando que você comentou um pouquinho mais sobre os estilos em geral, quem sabe a gente podia seguir por aí, entender um pouco melhor esses diferentes estilos. Eu acho importante eu só dar uma introduçãozinha de como que era o estilo parental ali em meados do século passado, para contextualizar as mudanças nos estilos familiares e as diferentes tipos de famílias que a gente tem hoje, né? Então, segundo o IBGE, né, em 2010 ele fez uma pesquisa, aquela formação clássica de casais, pai, mãe, filhos, correspondem a apenas 49,9% da realidade dos domicílios. Então, o que a gente vai ter é uma quantidade enorme de estilos de família. Então, você vai ter, às vezes, vó que cuida dos netos, você vai ter as famílias que são casais homoafetivos, você vai ter a tia que cuida da criança. Então, mudou muito esse esquema de família, tá? Hoje em dia. E aí, no início do século passado, nós tínhamos um estilo mais autoritário de família. Então, como é que era? A mãe, ela ficava em casa cuidando das crianças, o pai saía para trabalhar. E a mãe tinha as obrigações domésticas e cuidar dessas crianças. E o estilo era muito autoritário. Então, assim, criança não tinha querer. Muitas crianças acabavam tendo que assumir o papel de mãe e pai dos irmãos, porque naquela época tinha-se muitos filhos, né? No início do século XIX, ali para trás, as famílias tinham às vezes 7, 16 filhos. Era muito filho. Então, a mãe não dava conta. Então, quem que assumia? As crianças. Inclusive, André, é interessante a gente pensar nisso, que são crianças ali que não tiveram uma infância, não tiveram um brincar de boneca, porque foram obrigados a assumir um papel que não era delas. E a Natália Seixo, que é uma psicóloga maravilhosa aí da Espanha, vai estar falando sobre a menina que nunca foi, sobre o quanto isso influencia, inclusive, na compulsão alimentar na vida adulta. Por quê? Essas crianças que não puderam ali ter
a sua infância, elas crescem adultos com um vazio interno que elas acham que é fome e elas descontam na comida. Olha que interessante, né? Olha quanto é importante a gente entender sobre esse histórico e os estilos parentais. Então, nessa época, tinha-se muitas agressões verbais, batia-se muito nas crianças, né? Era beliscões, era realmente, alguns casos até que a gente pega aqui em consultório de espancamento, casos muito sérios. Então, não existia conversa com essas crianças, quase não tinha demonstração de afeto e muita rigidez. Então, os pais mantinham o controle e a obediência por meio de punições. Então, a criança, como eu disse, ela não tinha querer, ela tinha que obedecer. E aí, a gente foi tendo impactos com relação a isso. E aí os pediatras falaram assim, não, para tudo porque tá tudo errado, essas crianças estão tendo problemas muito sérios aqui na vida adulta e na infância. E aí o que os pais fizeram? Foram para uma parentalidade mais permissiva, onde a criança podia tudo, que também não é o que a gente quer, que é um excesso de amor e nenhum limite, também não funciona. Então, porque a ideia ali é não frustrar, não tolher, né? Não desestimular. Então, aí começaram a ter outro problema, que são os reizinhos das casas. E a gente vai ter que buscar ali o caminho do meio. Vou começar com o estilo autoritário, tá? Que foi o que a gente iniciou aqui do século passado. Então, ele é caracterizado por um excesso de limite e pouco afeto. Então, as regras, elas são muito restritas, né? A criança não participa das regras dentro de casa. Ainda tem aqui um uso frequente de punição física e verbal. São pais muito exigentes que não vão valorizar aí o diálogo na família. Então vão bater, humilhar, espancar essas crianças. São pais muitas vezes inadequados, inconsistentes. E aí o pai e a mãe, nesse estilo parental, é interessante que eles vão sentir às vezes até um alívio imediato de estar ali corrigindo aquela criança com gritos e com bater, mas depois eles vêm com sentimento de culpa. E aí, nesse estilo parental, é interessante que eu já peguei alguns casos em consultório, onde, por exemplo, o bebê vai lá e morde o pai vai lá e morde de volta. Então, o que você está ensinando para o seu filho? Que a gente resolve os problemas agredindo. E não é isso que a gente quer. Porque na vida adulta, olha que legal, a gente vai ter um bom rendimento acadêmico. Porém, a gente vai ter independência financeira, vão ser aqueles adultos mais regradinhos. Porém, a gente vai ter uma perigosa associação entre o bater e o amar. Então, pode acontecer, muito comum, porque a gente aprende por modelo, desses jovens que foram criados por esse estilo parental, de começarem a se relacionar na vida adulta com pessoas que agridem e achar que aquilo é natural. Afinal de contas, meu pai ou minha mãe me agrediam quando eu era criança, então naturalmente eu vou buscar alguém que me agrida, e isso é natural. Então isso é muito perigoso. A gente também tem um problema de baixa autoestima na vida adulta deste estilo parental, baixa autoconfiança, inseguros, com ideias até suicidas, com problema de transtorno mental, na ordem mais da depressão e ansiedade. E eles vão aprender também, para se esquivar dessas punições dos pais na infância, a aprender a mentir, né? Para se esquivar, vão ver que o comportamento de mentira começa a se tornar até natural. Enganar, bater. Então, se você não toma essa consciência desse estilo parental e tenta modificar o seu comportamento, a tendência é que você reproduza com seus filhos. Então, a gente vai virando um ciclo que passa aí das gerações anteriores para a geração atual. E o amor, o adulto desse estilo parental, ele vai identificar o amor como um amor condicional. Quer dizer, existe uma condição para o outro me amar. Se eu fizer tudo certinho, o outro me ama. Mas se eu resbalar, eu perco o amor dessa pessoa. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as crianças sintam um amor incondicional dos pais. Então, por mais que muitas vezes eu faça, tem alguns comportamentos inadequados, porque todos nós vamos ter, né, André? Nós adultos, inclusive, temos comportamentos inadequados, nenhum de nós somos perfeitos, mas a criança vai ter esse comportamento inadequado e vai ter a segurança de que o pai a ama de qualquer forma, da mesma forma, mesmo ela sendo inadequada. Quer dizer que, historicamente, a ideia do amor em relação aos filhos não é que tenha sido universal e generalizada, é como se tivesse sido uma aquisição mais recente. Sim. Eu me lembro que havia um ditado em inglês que dizia:
as crianças devem ser vistas, mas não ouvidas, e que já mostra bem a ideia de uma certa hierarquia entre os adultos e que as crianças estariam ali como um incômodo até que elas cresçam o suficiente para poderem ingressar na sociedade e terem uma interação mais civilizada, digamos. Mas que isso, né? Aos poucos isso tem mudado para uma maior compreensão da dimensão humana que essas crianças têm. Então, elas vão adquirir isso de uma hora para outra quando virarem adultos. Sim. O que eu costumo dizer, André, é que as crianças elas não vêm prontas. A gente precisa modelar o comportamento dessas crianças. E os adultos, a gente tem uma tendência a querer crianças perfeitas. Então a gente quer o quê? Aquela criança que é o primeiro da natação, que só tira 10 na escola, que é doce o tempo inteiro e não faz birra. Você já viu alguma criança que não faz birra? Eu não conheço. Né? Então, assim, incomodou, põe de volta na prateleira, né? Então, na hora de... Exatamente. Bom desempenho, tira da prateleira. Uhum. Então, a gente quer essas crianças perfeitas. Eu tenho um questionamento. Nós somos perfeitos? Nós somos adultos perfeitos? Então, infelizmente ainda existe, eu tô aqui hoje com você para desconstruir algumas questões. Existe uma ideia romântica de família margarina, de filhos que não dão nenhum tipo de preocupação, filhos perfeitos, que a gente vê inclusive nos comerciais de televisão, né? Então, assim, a gente tem que desconstruir isso, porque as crianças, elas vão aprender com o nosso exemplo, o nosso comportamento, as nossas atitudes, e não é fácil. A gente tem que modelar o comportamento da criança, e não é fácil. Mas, tendo conhecimento, tendo suporte, né, o que está me assustando também hoje em dia, assim, que eu tenho visto muito no consultório, são crianças cada vez mais jovens, às vezes crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, os pais procurando psicoterapia para a criança. E aí eu falo o seguinte, a criança, ela é vítima de um sistema. Se ela está demonstrando algum comportamento inadequado, a gente tem que dar uma olhadinha no comportamento dos pais. O que esses pais têm que alterar de comportamento para essa criança alterar? Porque eu sempre digo, André, assim, se eu mudo, o mundo inteiro muda. Se eu mudo o meu comportamento, a criança vai mudar. Então, vários casos, assim, de pais que buscam terapia para as crianças, né? No caso, assim, que me ligam, buscam terapia para as crianças, eu falo para os pais que eu vou dar orientação para os pais, não vou ver a criança, até os pais modificarem o comportamento, porque aí, naturalmente, a criança modifica o comportamento. Então, esse é um primeiro estilo parental. Agora, vamos para o permissivo, que é aquele segundo estilo parental que eu iniciei hoje conversando com você, que aí os pediatras falam assim, para tudo e vamos fazer o oposto, que é o que a gente também lado para o lado extremo, né? Extremo. Então, que é o quê? Você tem pouquíssimo limite nesse estilo parental e muito afeto. Então, são os pais que exigem muito pouco dos seus filhos, dão muito afeto. Esses pais têm medo de perder o amor dos filhos. Então, eles acabam dando muitos bens materiais, estão o tempo inteiro beijando, abraçando, permitindo que possam fazer tudo. Eles têm medo. Então, assim, de não ter... uma parentalidade fragilizada, né? Coitados, meus filhos podem não gostar de mim, então eu tenho que dar o sangue por eles, né? Isso, e aí você vai ter um fenômeno interessante que é a mãe amiga, a mãe melhor amiga. E isso não é legal. Os papéis têm que estar muito bem delimitados. Não digo que a mãe não tenha que ser amiga, porém existe um limite, né? Tem certas coisas que a gente não comenta com pai e mãe, que a gente vai comentar com amigo. Tem uma questão de hierarquia e tem uma questão de limite. Então, eles são excessivamente tolerantes. Então, a criança que vai monitorar o seu próprio comportamento. Então, a criança que tem que saber o que é melhor para ela, mas a criança não sabe o que é melhor para ela fica perdida. Tem até uma metáfora que eu escutei esses dias da Sandra Gessler que eu amei. Ela falou uma metáfora, imagina, é isso que as crianças sentem quando os pais deixam a criança escolher. Ela falou o seguinte, que é a metáfora do piloto de avião. Não sei se você conhece essa metáfora. Bem interessante. É o seguinte, ela fala que você imagina que você vai fazer sua primeira viagem de avião, aí chega o piloto e o copiloto fala assim, André, fique à vontade, senta aqui. Aí você olha pro piloto e fala assim, e aí, eu coloco o cinto? Não, André, fica à vontade. Se você quiser viajar de cinto, você viaja. Se você não quiser, você não viaja. Ah, e comer? Que horas que eu posso comer? Não, a hora que você quiser. E viajar em pé, eu posso? O que você quiser. Agora imagina, isso não te dá uma insegurança? Meu Deus, é minha primeira viagem de avião. O piloto que tem que me falar o que eu tenho que fazer, não tá me falando.
Então, é exatamente isso que gera na criança os pais que são extremamente permissivos. Eu acho que traz bem, assim, elucida bem esse aspecto. Perfeito. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso programa da TV Psi, falando com Marina sobre diferentes estilos de parentalidade e já voltamos. Olá, estamos de volta aqui no nosso programa do Espaço da Mente Entrevista, um programa da TV Psi, e hoje estamos conversando com Marina Costa sobre diferentes estilos de parentalidade. Ela já comentou um pouco sobre o estilo mais autoritário, passando pelo permissivo. O que mais nós temos em termos de estilo de parentalidade, Marina? Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre as consequências na vida adulta desse comportamento permissivo. Então, vão ser adultos que vão ter um bom repertório de habilidade social. Então, vai ser aquela pessoa ali bacana de conversar, simpático, mas eles vão ter um baixo nível de depressão, uma autoestima alta, o pior desempenho nos estudos, porque ele pode tudo, não tem limite. E eles sempre vão achar que eles merecem mais que os outros. Então, vai ter aquela baixa empatia, sabe aquelas pessoas mais egoístas que pensam apenas em si? Então, o que vale é o meu gosto, o que eu quero. A ego-trip, narcisista, né? Meio narcisista. E na relação amorosa, eles vão ter uma alta exigência. Eles acham que o outro vão ter que estar disponíveis para ele o tempo inteiro. O outro tem que cuidar de mim. Uma dificuldade enorme de seguir regra, de ser pontual, de saber exatamente o que é certo e errado. Aí nós vamos ter o pior de todos, na minha opinião, tá, André? Que é o estilo parental negligente. É o pior que tem. Por quê? Nesse estilo você não tem nem afeto e nem limite. Então são aqueles pais que permitem tudo, que não tem tempo para olhar a tarefa, que não vão em reunião da escola, que não sabem nem quem são os amiguinhos. Então eles tendem a ter o filho mais à distância, aquele pai que não conversa, não tem diálogo. Estão sempre preocupados mais no próprio interesse. Então, assim, é até interessante a gente pensar que pode estar influenciando até no estilo de personalidade borderline, onde você está o tempo inteiro buscando aquela atenção, o amor do outro, e tem sempre aquele sinal vermelho com relação à rejeição. Porque ele se sente rejeitado, essa criança. Ela sente que ela não tem valor. E aí, na vida adulta, ele vai ser inseguro, baixa autoestima, vai buscar amor na relação com os outros, na relação amorosa vai ser aquele que sufoca, que liga várias vezes, que quer a atenção e o carinho do namorado ou da namorada o tempo inteiro, vai ter problemas de rebeldia, de uso de drogas, de transtornos mentais, como eu te coloquei, depressão e ansiedade. E eles têm uma crença limitante, que é: eu não mereço ser amado por ninguém. E aí agora nós vamos para o estilo parental, que eu quero que todos os pais tenham, né? Que é o estilo parental. Isso, chegamos no que eu quero, que é o estilo parental participativo. O que a gente tem aqui? Muito limite e muito afeto. E aí é o que eu falo, que não, o permissivo vai falar: ai, mas eu amo demais. Eu falo que não tem amar demais. Tem amar e colocar o limite na relação. Esse é o verdadeiro amor incondicional. Esse é o verdadeiro amor. Quando a gente fala em amor, a gente já está falando que tem que ter limite. Não é só fazer pelo outro. Tem que ser suficientemente bom, né? E não absolutamente perfeito. Exatamente. Então aqui você vai ter uma regra consistente, a comunicação é clara, coerente, coesa, os pais sabem quem são os amigos, vão nas reuniões das escolas, são pais presentes. E eu falo, quando você vai ter um filho, você tem que ter o que eu chamo de investimento parental. Eu acho essa palavra linda. Então você tem que saber que você tem que investir na criação dos seus filhos, não é só ter um filho e não investir. Então são pais que investem. E você sabe o que é legal? Eles não julgam o filho, eles apontam para o comportamento inadequado. Então, por exemplo, filho, olha, o seu comportamento de bater no seu irmão não foi legal, eu não gostei. Mas eu continuo te amando do mesmo jeito. É quase isso, entendeu? Eu gosto de você, mas não necessariamente do que você está fazendo, né? Exatamente. É importante, né? E aí, o que eles aprendem? O meu amor é incondicional. Mesmo algumas vezes eu pisando na bola, meu pai e minha mãe me amam do mesmo jeito.
Então, eles entendem o que é respeito, o que é empatia, eles se sentem valorizados, amados, têm autoestima alta, têm alta autoconfiança também. Eles são seguros no trabalho, são seguros na família. Então, vão ser adultos que dificilmente aí, e a gente não tem como ser radical aqui na psicologia, porque não é uma ciência exata, mas dificilmente vão usar drogas ou vão ter algum problema de transtorno mental, porque eles têm uma base muito segura da infância. Tá? Então, esses são os 4 estilos parentais. Perfeito, eu acho que é uma apresentação assim, muito clara, muito didática. Eu até queria aproveitar e perguntar para você em cima disso, agora que para muitas famílias existe uma maior convivência com os filhos por causa de isolamento social ou por causa de uma quarentena, para algumas famílias, não para todas, né? Que pais estão cuidando dos filhos e que tem que assistir aula online, esse tipo de coisa. Como é que a parentalidade está? O quanto que ela tem sofrido com isso ou quanto ela tem podido ser ajustada a esses novos tempos? Então, primeiramente, né, é difícil o que a gente está vivenciando agora. Então, são pais assim, que estão tendo que reaprender muitas vezes aí a matemática, o português, a geografia, estão tendo que fazer o trabalho deles online também, estão tendo que ficar confinados. Então, é o que eu falo, né? Foram perda de reforçadores muito poderosos que todos nós tivemos, as crianças e os pais. Então, todo mundo está sofrendo com isso. E aí, claro, a criança sofrendo com isso, ela vai emitir alguns comportamentos, muitas vezes inadequados, de birra, de agressividade, né? Alguns casos aí de tricotilomania, que é a criança que arranca o cabelo, né? Que eu tô vendo muito aí em consultório. Então, são crianças que estão naquele limite. O adulto também está no limite. Então, assim, eu tenho orientado, inclusive, os pais a ensinarem as crianças a meditação, a que os pais façam meditação também, que é uma ótima forma de autorregulação emocional. E ensinando, falando para os pais o seguinte, que eles estão tendo que aprender talvez um novo estilo aí parental, que é o do pai participativo, porque essas crianças não estão podendo brincar com os amiguinhos, eles vão querer brincar com quem? Com os pais. Aí tem muito pai que fala assim, mas eu não gosto de brincar. Aí eu falo, gente, mas a vida é assim, tem muita coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente acaba tendo que fazer. E a partir do momento que você começa a brincar com seu filho, você vai poder entrar em contato do quanto é gostoso estar presente ali na vida da criança. Começa a se tornar prazeroso. Mas é importante a gente começar. Então, a orientação que eu dou para esses pais é essa, que é difícil? Concordo com todos os pais que não é fácil. Acho que não tem ninguém que vai falar que está sendo fácil. Mas que existem formas aí da gente trabalhar isso, né? Estando presente, brincando, se esforçando para fazer diferente. Lembra que eu te falei que quando eu mudo, o mundo muda? Então, se eu mudar com meu filho, a gente vai ter uma relação mais harmônica também dentro de casa. Eu achei bem bacana isso que você está falando, principalmente no sentido de que os pais, os adultos, não precisam abrir mão somente, né, das suas coisas para fazer aquilo que a criança precisa fazer, como os deveres de casa, como acompanhar na escola, mas que é possível desenvolver atividades que sejam conjuntas, né, que sejam tanto agradáveis para os filhos quanto agradáveis para os pais, e não que essa relação tenha que ser permeada por obrigações de casa, por tarefas o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma dica muito importante que você traz aqui para nós, né? Agora, Marina, se a gente pensa também em termos de como você falou, você estava falando mais especificamente sobre a parentalidade nesses tempos de Covid, ou de uma convivência mais intensa, não necessariamente num tempo de Covid, né? Esperamos que a gente algum dia saia desse estado, e que está ligado mais a crianças pequenas, né? Mas, por exemplo, meus filhos já cresceram, então não tenho que passar por isso. Como é que você vê o tema da parentalidade nessas diferentes etapas do ciclo de vida? Por exemplo, um casal ou uma menina, um adolescente, tem uma gestação de adolescência, ou casais mais idosos que adotam uma criança ou que têm que cuidar ou se voluntariam para cuidar dos netos. Como é que esse exercício na adolescência, numa vida mais de vida adulta e mais na terceira idade, se você faz uma avaliação desses diferentes momentos da parentalidade? Então, a tendência, tá, André, é a gente reproduzir aquilo que a gente conhece.
Então tem até uma frase do Jung que eu adoro, que até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar de destino. Então você vai copiar o comportamento que você conhece. Então, por mais que muitas vezes você critica ali os seus pais pela forma como ele te criou, você provavelmente vai reproduzir sem até perceber igual. Porque a gente passa ali pelo menos de 15 a 18 anos na família nuclear. Olha o tanto que a gente aprende ali naquela família. Modelo, o tempo todo. Né? O tempo todo. Então, assim, mesmo sem perceber, você já incorporou aquele estilo parental. Então, a primeira orientação que eu dou para modificação é você trazer isso para o conhecimento. Por isso que eu acho importante a gente estar falando dos 4 estilos parentais, porque eu acredito muito na mudança. E quando você tem o conhecimento, para mim já é metade do caminho andado. E aí, os estilos parentais, eles podem até se modificar. Então, como eu te falei, tem ali famílias que os avós vão estar cuidando dos netos. E os avós pensam assim, poxa, eu já criei meus filhos, já dei limite, já foi tão difícil, agora eu vou ser permissivo com os netos. E é o papel dos avós mesmo, né? Eles acabam sendo permissivos e fazendo tudo que eles não podiam fazer ali com os filhos. Então, tem uma mudança aí no estilo parental. E que não é positivo para a criança, porque a gente quer um estilo participativo. A gente quer aquele estilo que tenha o limite e o amor, e não só o amor. Né? Então, vai modificando aí esse estilo parental. Você recebe no consultório com frequência demandas em relação ao estilo parental? Como é que tem sido isso na sua prática clínica? E, em especial, me pergunto, né, já que vamos falar aqui na ideia de que seja na família margarina, digamos, no modelo idealizado, pai, mãe, filhos, como é que fica a parentalidade, o exercício do papel de pais e a conjugalidade, né, do casal que convive também, que tem a sua vida própria a ser levada adiante? Você nota que às vezes há conflito entre parentalidade e conjugalidade. Como é que tem sido assim, a sua experiência na prática clínica? Então, deixa eu responder primeiro a sua primeira pergunta com Claro. relação ao que eu recebo aqui no consultório dos estilos parentais. O que eu recebo muito, André? Adultos vítimas de um estilo parental autoritário. Então, adultos que apanharam muito na infância, foram traumatizados em relação a isso. Né? Então, por exemplo, eu tenho um caso super interessante de uma mãe adulta, mãe de 2 filhos, que ela falava assim para mim, Marina, eu não sei o que acontece. Quando meus filhos fazem malcriação, criancinhas de 2 anos, imagina, pequenininho, eu vou com tudo, sobe um negócio aqui, eu vou com tudo para bater. Aí a gente foi, né, durante o processo terapêutico, ela foi tomando consciência de que o pai batia muito nela na infância. E aí, o cérebro dela estava traumatizado. Então, quero até mostrar para vocês aqui uma figurinha que eu acho ótima. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, como é que é o cérebro que fica traumatizado. Olha o tanto de áreas cerebrais que são ativadas, tá? Superativadas indevidamente. E aí, o que aconteceu com essa paciente? Como ela tinha essa dificuldade, era um impulso que ela tinha, eu usei uma técnica que eu uso no consultório chamada EMDR. Essa técnica cura traumas a nível cerebral. Então, o passado ele vai continuar existindo para você, mas você vai ressignificar esse passado. Você deixa de sofrer em relação ao passado. Então, você deixa o passado onde ele tem que estar, que é lá atrás no passado, e não vivenciando o presente. Então, olha como é que fica um cérebro depois de um tratamento de MDR. Olha a diferença do antes e depois. Então, com essa paciente, que é um caso, eu usei o MDR. O cérebro que fica mais voltado para a situação atual e não sobrecarregado com essas recordações do passado. Exatamente. Aí eu usei o MDR com essa paciente, ela nunca mais teve o ímpeto de bater nas crianças. Aí você imagina o alívio emocional que isso não gera. Porque ela, claro, ela batia e depois ela se sentia extremamente culpada por aquilo, né? Quero muito agradecer as suas palavras, agradecer a sua presença aqui no nosso programa do Espaço da Mente Entrevista, aqui no programa da TV Psi, e a vocês, espectadores que nos acompanham, e nos vemos em breve. Até!